Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Norberto Ormiro Horn Filho, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Hoje mais uma entrevista interessante com o professor Norberto Horn Filho. Bom dia, Norberto, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem. Olha, então hoje a gente vai fazer esse bate-papo para o professor Norberto nos contar um pouco da sua trajetória, dos seus projetos, das suas vitórias, de quem marcou a sua carreira e algumas opiniões sobre ciência, tecnologia, divulgação científica, enfim, né? Esses são os assuntos que são relevantes para nós aqui dentro do canal Abeco Consciência. Eu já inicio, Norberto, primeiramente te agradecendo pela presença, né? Poder estar aqui contigo novamente, virtualmente, mas novamente, e pedindo para que você fale um pouco sobre a sua carreira, essa trajetória profissional resumida, né? Porque eu sei que são muitas histórias, mas assim, fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Ok. Bom, então, a minha carreira, ela inicia em 1974, no segundo semestre, quando eu ingressei no curso de graduação em Geologia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos, no Rio Grande do Sul. Aí eu permaneço nessa universidade até 79, quando eu me graduo em Geologia. É aquela coisa, né? Uma vez formado, o que se vai fazer, né? Tem aquela pergunta, né? Obviamente, quando tu tá formado, tu quer trabalhar, né? Tu quer usar tudo aquilo que tu aprendeste durante o teu ano de graduação, aí tu quer começar a trabalhar. Naquela época, era uma época que o emprego era um pouco mais fácil que hoje, mas não tão, eu diria assim, teria que buscar o emprego, mas ainda se conseguiu um emprego mais fácil para o geólogo, né? E eu me lembro muito bem que a Petrobras, naquela época, ela contratava os geólogos recém-formados. Eu não tive essa oportunidade porque esse ano que eu me formei, 79, não foi um ano muito bom para essas contratações, né? E aí eu me lembro que eu tive que trabalhar em geologia, em algo que não era muito do meu agrado, mas trabalhei em geologia com pedras preciosas, né, com gemas, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é Lajeado. Mas não era bem o que eu estava querendo, né? E aí apareceu a oportunidade de, em 1981, eu começar um mestrado. Na verdade, não foi o início do mestrado, mas apareceu a oportunidade de eu realizar pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí foi que eu comecei em 81, a atuar junto ao Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, que é o SECO, da URGS, né? E aí dentro do SECO eu acabei pesquisador da universidade, geólogo, né? Da URGS, e depois aí comecei o mestrado lá no Instituto de Geociências. Completei o mestrado ainda lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, na Geologia Marinha, né?
Aí sim, depois eu fiz um concurso em 1989 para a universidade que eu me encontro atualmente, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. E 2 anos depois eu fui chamado, em 1991, para ingressar na UFSC, né, aqui em Florianópolis, e onde permaneço até os dias atuais, né, 2021. Então eu tenho 30 anos de Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho mais ou menos uns 12 anos de Federal do Rio Grande do Sul. E aí mais então o tempo de graduação, se somar tudo isso, dá mais ou menos uns 45 anos dedicados à geologia, né? Então, a minha trajetória ela é na área da geologia mesmo, né? E à medida que a gente vai gostando do tema, né? E eu acabei entrando para a geologia marinha, né? A geologia costeira, que é a minha área de maior atuação dentro da geologia. Ainda... É super legal, Norberto. E assim, a gente sabe da sua atuação aí, principalmente no estado de Santa Catarina, né? Talvez o pioneiro da geologia do quaternário do estado, principalmente na área costeira e marinha, né? Então, eu não sei se você quer complementar alguma coisa sobre a sua carreira, mas antes de falarmos das áreas de atuação, eu também queria que você pontuasse alguns lembrando dessa sua história, né? Quais os professores e pesquisadores que tiveram influência positiva na tua carreira e que influenciaram você, né, nessas linhas de pesquisa, ou enfim. Correto. Então, só para complementar essa minha trajetória dentro na geologia, né, eu tive a oportunidade também, ainda no Rio Grande do Sul, além de ser pesquisador geólogo da URGS, eu também fui convidado para ser professor da Unicinos, né, dentro da disciplina de geologia, né, o que também me deixou muito satisfeito. Depois, quando eu cheguei em Santa Catarina, fiz uma parceria também com a Univale, né, que é a Universidade do Vale do Itajaí. Fizemos pesquisa juntos na área de mapeamento geológico de planície costeira, né? E talvez algo que jamais eu vou esquecer, né? Que eu tive uma atuação também em geologia costeira e marinha, coordenando 2 projetos na época na Antártica, né? Foram 8 anos de expedições científicas na Antártica. Eu coordenava 2 projetos pelo SECO, pela URGS, e que realmente tive muito prazer em atuar na Antártica, não só pela paisagem cênica, mas também pelo atrativo acadêmico que o fundo submarino reservava, e também o trabalho em praias, né, atuando com morfodinâmica de praias arenosas. Às vezes as pessoas não sabem, né, que a Antártica tem praia, como tem vários locais, não é só gelo não, né? Então nós trabalhávamos com morfodinâmica, morfologia e sedimentologia de praias arenosas. Isso me deixou muito satisfeito também, de repente, na minha trajetória acadêmica. Foi muito importante esse trabalho na Antártica, e eu sugiro que outros pesquisadores, se puderem, também o façam. Bom, nisso tudo ficam os nossos mestres, né? Eu jamais vou esquecer de alguns mestres, e sempre vou referenciá-los, né? Porque foram pessoas que foram extremamente importantes na minha trajetória acadêmica, né? Mestres como, por exemplo, né, quando eu fazia o curso de geologia na Unicinos,
quando a gente tem algum professor que chama atenção, né, pela sua didática, né, pela sua maneira de apresentar uma aula, pela sua organização. E isso, de repente, até me espelhei um pouco, né? Eu me considero um cara que, quando eu ministro uma disciplina, eu tento seguir realmente um roteiro, né? E isso o professor Luiz José Tomazelli, né, da Federal do Rio Grande do Sul, foi da Federal do Rio Grande do Sul, mas no meu tempo de Unicinos, ele dava a disciplina de sedimentologia para a gente lá na Unicinos. E era um cara extremamente organizado, e aquelas aulas dele assim me chamaram muita atenção, e ele foi uma referência para mim na graduação. Havia também um outro professor na graduação, que era o professor que ministrava estratigrafia, o professor Henrique Carlos Festenseifer, né? Ambos, tanto o professor Tomazelli como o professor Henrique, eles estão atualmente aposentados, mas as aulas do professor Henrique também eram muito interessantes, falando da estratigrafia no geral e na estratigrafia do Rio Grande do Sul. Saindo da graduação e indo para o pós-graduação, né? Eu me referi que eu fiz o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, e o doutorado também foi na Federal do Rio Grande do Sul, mas o doutorado eu fiz quando já estava aqui em Santa Catarina. E ambos os mestrados foram em Geologia Marinha, lá no Seco, né? E aí eu cito dois grandes mestres, que jamais vou esquecê-los, né? Que foram a minha referência em Geologia Costeira e Geologia Marinha. E o Seco, né, desde a sua fundação, em 1969, até os dias atuais, ele tem duas grandes linhas que se conversam, né, que é a linha de pesquisa da geologia da planície costeira e a geologia submarina. E aí eu fui introduzido no Seco, né, e conheci o professor Jorge Alberto Vilvoc, que foi minha referência na geologia costeira. Hoje o professor Vilvoc é falecido, mas é um professor que jamais vou deixar de lembrar, porque foi uma referência. E na parte molhada, ou na parte úmida, submersa, do Seco também, o meu grande referencial, também falecido, foi o professor Luiz Roberto da Silva Martins. Então, tanto o professor Vilvoc quanto o professor Martins foram excelentes referências da minha vida profissional. E eu não vou continuar citando outros nomes, né? Que existem outros nomes, obviamente que existem, muito importantes, né? Mas eu acho que as minhas referências são esses 4 professores que eu acabei de citar. Muito legal, e realmente esses professores, né, eles influenciaram várias gerações, né? Então, talvez você tenha sido uma das primeiras, com certeza você foi uma das primeiras gerações influenciadas por eles, mas nós que somos mais novos também tivemos essas influências, né? Seja através de você ou dos contemporâneos seus, como dos próprios professores, né? Então, mas a ideia é essa mesmo, Norberto, dessa pergunta. Lógico, obviamente, é impossível citar todas as pessoas, mas lembrar de algumas que foram referência e que nos ajudaram a estabelecer as bases brasileiras no ensino de geociências, né, e também na pesquisa. Então, o professor Vilvoc, o professor Luiz Martins, assim como o Tomazelli, foram referências para muitas pessoas. Hoje em dia, Norberto, quais são suas principais áreas de atuação e que você explique um pouco sobre elas, né? Então, eu sei que o trabalho principal de mapeamento básico, né, você sempre fez e continua fazendo. A gente acompanha, né, os mapas bases do estado de Santa Catarina como um todo. Norberto sempre ativo nas publicações,
né? Agora tem uns trabalhos novos também lá já disponíveis no PGGM, que é um parceiro da Abequa, né? Mas assim, além desses trabalhos, ou mesmo destacando esses trabalhos de mapeamento básico, quais seriam as áreas principais de atuação? Então, eu diria que a área principal de atuação é a geologia marinha, né? Mas o termo geologia marinha se confunde um pouco, né? Quando a gente fala de geologia marinha, somente para as pessoas um pouco mais leigas no assunto, a gente está imaginando, eu estou trabalhando com o fundo oceânico, o fundo do mar, né? Então, o termo geologia é o estudo da terra marinha no mar, né? No oceano ou no mar. Então, o termo é um pouco amplo demais, a geologia marinha. E à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a geologia marinha, a gente acaba detalhando outras sub-áreas dentro da geologia marinha. E foi isso realmente que acabou acontecendo comigo, né? Quando eu comecei a conhecer a geologia marinha, lá no Seco, né? Eu pensei, não, eu vou atuar no fundo oceânico. E não, na verdade, como o Seco tinha e tem duas grandes linhas, uma seca e uma molhada, né? Uma emersa e uma submersa, a minha introdução na geologia marinha foi numa geologia emersa, né? Foi numa geologia que já foi submersa. E enquanto que a geologia submersa também já foi uma geologia emersa. Por quê? Porque a gente sabe que muito a geologia da parte emersa e da submersa estão ligadas diretamente às variações relativas do nível médio do mar e às transgressões e às regressões que aconteceram ao longo do Quaternário, os últimos 2 bilhões de anos, e obviamente que aconteceram ao longo de toda a história geológica do planeta Terra. A gente acaba conhecendo mais as variações quaternárias do Pleistoceno e Holoceno, mas essas variações vêm acontecendo desde o tempo da formação da Terra. Então, dentro da geologia marinha, vem sub-áreas, vem temas importantes, subtemas, e eu acabei, então, escolhendo, né, porque fui introduzido naquele momento a esta área da geologia marinha, eu acabei sendo introduzido na geologia costeira, né, que de certo modo dá para dizer que é a geologia da planície costeira, né, geologia costeira ou planície costeira. Acontece que o termo costeiro, ele é um pouco mais amplo também, né? Eu acho que o importante é dizer o seguinte: a minha atuação é oceano, é mar, mas é um mar submerso, um oceano submerso, mas um oceano também, desculpe, emerso. E aí surge o termo que foi introduzido em 1972 pelo professor Gulwok, que é o termo província costeira, que não são todos que têm o conhecimento desse termo, e isso na minha carreira, nas minhas aulas, com meus alunos, meus orientandos, eu tento fixar muito bem esse termo, que eu acho que é um termo muito adequado à geologia marinha. Então, eu diria que nós temos duas grandes províncias, uma província costeira e uma província oceânica, né? Eu acho que são dois termos bem empregados corretamente, a costeira e a oceânica. E eu atuo nas duas províncias, na província costeira e na província oceânica. E bem claro que é a província geológica, geomorfológica, mas a província geológica costeira e a província geológica oceânica. Vou falar da província geológica oceânica. O que é a província geológica oceânica? É o mar profundo. É o oceano profundo, é o oceano após a quebra da plataforma continental. É o oceano seria parte da geologia marinha que se dedica a talude, elevação, assoalho oceânico, cordilheira mesoceânica,
fossas, montes submarinos, ilhas oceânicas e assim por diante. É uma área que eu atuo, sim, eu atuo, mas não tanto quanto a parte mais da província costeira. E o que é a província costeira? Né? Se observar o que eu falei, eu falei do talude, da elevação, que fazem parte da margem continental, mas não falei da plataforma continental, que é a parte mais rasa da margem continental. E aí, se a gente considerar a plataforma continental na província costeira, a gente é obrigado a falar da planície costeira, que junto com a plataforma continental formariam a província costeira. E no meio da planície costeira e da plataforma continental tem uma faixa estreita, na maioria das vezes, que seria a zona litorânea, seria o litoral propriamente dito, seria o sistema praial, que não tem como falar do sistema praial se não falar da parte da planície costeira e da parte da plataforma continental. Então, dentre as províncias marinhas, né, propriamente dito, a costeira e a oceânica, eu me dedico a ambas, né, mas principalmente eu poderia dizer que a minha área de atuação ainda maior é a província costeira, é a província mais rasa, é a província que abriga a planície costeira, a praia e a plataforma continental. E por que a grande maioria dos pesquisadores em geologia marinha acabam, né, de um certo modo, eu diria nos dias mais atuais, tá? Nos dias mais recentemente falando, porque as pesquisas em ambiente marinho, ambiente submerso, elas estão ficando cada vez mais restritas, pelo menos vou falar a nível de Brasil, porque nós sabemos que para fazer uma pesquisa em ambiente submerso, na própria plataforma continental, a gente precisa de uma embarcação, a gente precisa o meio flutuante. Então, o que eu tenho notado assim nos últimos realmente anos, né, do tempo, no tempo geológico do homem, né, a gente tem notado que, como existe restrição de embarcações, os pesquisadores, de um certo modo, acabam migrando para a parte mais rasa do ambiente marinho, que é a plataforma, as praias e a planície costeira. Nesse interim, agora sim eu vou dizer quais são as minhas principais áreas, onde eu fico mais à vontade de trabalhar, como o professor Ricardo mesmo anunciou, o mapeamento geológico, geomorfológico, paleogeográfico, sedimentológico, textural, das áreas imersas da província costeira, que é esse ambiente chamado de planície costeira, em que o professor Vilvoc, ao denominar província costeira, colocou em altitudes entre 50 e 60 metros acima do nível médio do mar, imaginando as fases transgressivas marinhas do Oceano Atlântico, né, chegando a 60 metros, até pode ser um pouco mais, mas até 60 metros, ou seja, até onde havia a atuação do Oceano Atlântico em um nível de mar mais alto durante o Quaternário. Então, a minha área principal de atuação é o mapeamento geológico de planícies costeiras. Isso eu venho trazendo desde o tempo que eu atuava no seco, né? Eu consegui, juntamente com os colegas do seco, sob orientação do professor Vilvoc, né, consegui me engajar em mapeamento geológico já no Rio Grande do Sul, na planície costeira. Trouxe essa bagagem toda para Santa Catarina e ainda bem agora, depois de 30 anos de universidade, que a gente conseguiu. Olha que o tempo parece ser muito, mas não é. Depois de 30 anos nós conseguimos realmente publicar alguns atlas importantes que o professor Ricardo mesmo citou, estão na página atual do Programa de Geologia e Geofísica Marinha, alguns atlas, e entre eles o Atlas Geológico da Planície Costeira de Santa Catarina. Publicamos também da parte do sistema praial, né, que seria o Atlas Geológico Oceanográfico das praias do litoral de Santa Catarina.
né? E aí, nesse trabalho em praias, o mapeamento geológico não é tão mais importante, porque a praia representa o depósito marinho praial, geralmente, e o depósito marinho praial já é uma unidade geológica da planície costeira. Então, na praia, a metodologia aplicada ela começa a envolver a morfodinâmica da praia, a morfologia da praia, os aspectos texturais dos sedimentos das praias, os processos costeiros, a movimentação dos sedimentos ao longo do prisma praial. Então, é uma área também que eu acabei ingressando, né? Porque o estudo das praias é bastante interessante nesse contexto. E na plataforma continental, a gente também fala de um mapeamento, mas a gente fala de um mapeamento um pouco distinto, né? Na plataforma continental, o que se fala mais é de elementos mais morfológicos mesmos e texturais, faciológicos, né? De plataforma continental. Então, como um resumo, seriam atividades que envolvem geologia, geomorfologia, paleogeografia, textura, morfodinâmica da planície costeira, da praia e da plataforma continental. Claro, né? O geólogo costeiro e o geólogo marinho, de um certo modo, seriam os técnicos, né, mais capacitados para prover os tomadores de decisão, ou os órgãos, instituições de pesquisa, prover com o estudo do substrato da planície costeira, da plataforma continental, né, qualquer tipo de intervenção que for necessária. E aí a gente entra numa outra área que eu também acabei me dedicando, não tanto quanto o mapeamento e a faciologia, que é a área da gestão costeira, do manejo costeiro, não entendendo de gestão, não entendendo de manejo e propositalmente não entendendo mesmo, mas dando o apoio para os colegas que são gestores, que trabalham com manejo, né, que trabalham com ocupação da planície costeira, com a ocupação da plataforma continental. A gente acaba dando um substrato, um conhecimento básico para esses colegas, e a gente acaba também, de um certo modo, se envolvendo com gestão costeira. Não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente colabora com os colegas. Deu para entender? Perfeito, Norberto. Realmente, a gente vê numa visão um pouco mais abrangente, né, que essas ciências naturais e as geociências, e aí a gente inclui a geologia, a oceanografia, a geografia, na verdade, esses profissionais que estão mais ligados a questões de dinâmicas e do ambiente, eles são os profissionais mais capacitados para gerar o dado base, né? Aquele que, na verdade, apoia outros trabalhos e, obviamente, hoje em dia, com a quantidade de informações e tecnologia e a diversificação também da área de atuação dos profissionais, nós sempre trabalhamos em equipes multidisciplinares, né? Então, isso ajuda bastante a trocarmos as informações. Claro, cada um tem a sua especialidade raiz, né, onde se sente mais confortável, onde tem atuação nomeadamente mais do que comprovada, e mais nada, mas não o limita de ficar, né, só naquela vertente. Em termos da tua explicação sobre o mapeamento base, né, então, eu também sou fruto dessa influência, né, porque Norberto esteve na defesa do meu TCC, eu lembro, com o mapeamento base, né, sedimentológico, e fazendo a continuação daquela escola que foi aí citada em alguns momentos, então é também uma referência dentro do estudo da planície costeira, das oscilações relativas ao nível do mar, enfim, né, das marcações
dos diversos ambientes dentro dessa província costeira que foi muito bem explicada e exemplificada. Então, e obviamente e aí já estou preparando, né, para a próxima pergunta, pegando o gancho dessa última sequência de respostas, quando você fala da gestão costeira, né, dos gestores, e aí dessa multidisciplinaridade, da importância do geólogo, de outros profissionais ligados às geociências, eu queria que você visse ou fizesse uma análise como que o trabalho que você vem desenvolvendo, talvez, né, complementando o que já foi falado, mas como que o trabalho que você vem gerando, você e seu grupo, tem um impacto dentro da sociedade. Correto. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, né? O professor Ricardo, atualmente na Federal da Bahia, né? Eu o conheci exatamente quando nós fazíamos o mapeamento geológico da planície costeira do litoral centro-norte de Santa Catarina. Eu colaborava com os colegas da Univale, né? Já era professor, obviamente, da Federal de Santa Catarina, mas só lá quando eu cheguei em Santa Catarina, nós tínhamos uma parceria com o pessoal da Univale para mapeamentos geológicos de planícies costeiras. E o foco principal foi o litoral centro-norte. Foi a região de Itajaí e em torno, né? E eu tive a oportunidade, junto com os colegas da Univale, na época, o professor Fernando Dil, né, que era um colega de mapeamento, apesar que já tinha vários atributos administrativos, né, mas assim mesmo ele fazia o mapeamento junto conosco, né, alguns alunos, né, e aí que foi que apareceu esse aluno que hoje está aqui me entrevistando, que é o professor Ricardo. Então eu gostaria só de reforçar que o professor Ricardo, já durante o mapeamento, mas na parte um pouco mais até final do mapeamento, ele atuou conosco, né, nessa parte do mapeamento geológico do litoral centro-norte. E o professor Gustavo também, da Univale, atuou conosco. E aí eu me lembro que o professor Ricardo ele acabou utilizando uma série de amostras. Me corrija se eu estou errado, mas eu acho que é isso, uma série de amostras de sedimentos da planície costeira, dos depósitos, e fez um excelente trabalho de conclusão de curso, né? E eu me lembro que eu fui da banca e o seu trabalho, para nós lá da planície costeira, aqui da planície costeira de Santa Catarina, foi de extrema importância e continua sendo até hoje, né? Foi aí então que eu conheci, não lembro o ano exatamente, mas foi 2000, né? De 2000 para 2001, foi isso, 2000 para 2001. Já isso, passam 20 anos. 21 anos, Mas eu acho que isso é importante também, para que a gente registre aqui nessa entrevista, né? Pessoal, como da mesma maneira que eu até hoje registro a presença dos meus mestres, que me ensinaram aquilo que eu considero de extremamente importante na minha vida profissional. Então, dentro da geologia marinha, os professores Gil Roque, Martins e Tomazelli, eu acho que vocês que estão ouvindo essa entrevista, nunca deixem de referenciar os seus mestres, né? Então, o Ricardo foi um aluno exemplar, né? E eu tenho certeza que ele vai referenciar nos momentos certos os seus mestres, né? Que se não fossem os nossos mestres, nós não estaríamos hoje aqui, nem eu sendo entrevistada e o Ricardo sendo o entrevistador. Isso eu acho que é extremamente importante. Com certeza. Bom, divido as palavras com você e são as pessoas que
passam pelo nosso caminho e que elas, muitas, né, elas fazem a diferença positivamente. E hoje eu tenho áreas de atuações que são totalmente iguais, né, às que você descreveu, né, e isso foi por muita influência, né, tanto sua, do Zé Gustavo, enfim, do Fernando e de tantos outros professores aí que a gente vai tendo o prazer de conhecer ao longo da nossa carreira, né, que no caso da minha já se passam aí 20 anos de formado, mas vamos voltar na tua entrevista. Não, com certeza. E para tentar responder o último questionamento, eu diria que, antes de responder o questionamento, eu acho que eu gostaria de reforçar algo extremamente importante, que é a inter-relação entre as áreas, né? Então, quando a gente fala vamos falar da planície costeira, geralmente o geólogo, né, e o geógrafo físico também, o oceanógrafo que trabalha com geologia, ele fornece o substrato da planície costeira, né? O geólogo costeiro, então, eu diria que seria a pessoa mais capacitada de todas. Mas um trabalho que envolva campo, laboratório e gabinete, no ambiente, por exemplo, de planície costeira, ele fica muito mais rico quando a gente se interrelaciona com outros profissionais de outras áreas, como, por exemplo, um biólogo, como, por exemplo, um ecologista, não sei, um próprio geógrafo, né, físico ou humano, e assim por diante. E o trabalho de inter-relação na pesquisa, ele é muito, muito interessante. Quando a gente consegue fazer isso, e a gente consegue montar um projeto de pesquisa onde as pessoas se conversam dentro do mesmo tema, quer seja da parte mais do substrato físico, ou que seja da parte mais biológica, ou que seja da parte mais socioeconômica, cara, os projetos ficam muito interessantes, né? E se tem feito muito pouco isso. O que eu vejo assim que o geólogo faz a sua parte, o biólogo faz a sua parte, o gestor faz a sua parte e assim por diante. Mas quando a gente sai da academia e vai para uma esfera mais aplicada, e essa é a pergunta que foi feita, né? Se nós pudéssemos atuar como a gente atua na academia, juntando as áreas em prol de um tema único, né? Esse seria o mais importante e eu diria o mais recomendável. A sua pergunta ela é clara, mas eu não tenho uma boa resposta para a sua pergunta. Infelizmente não tenho. Porque desculpa, pode. Por que eu não tenho? Talvez eu vá explicar agora por que eu não tenho. Porque eu acho que a aplicabilidade ela praticamente inexiste. Então, o que eu noto assim, os nossos tomadores de decisão, os nossos gestores, que já foram nossos alunos e que já aprendemos juntos a inter-relação, ela só existe no papel. Talvez seja por isso que eu disse que a minha resposta não seria muito interessante. O que eu vejo hoje, né? Por mais que você faça um trabalho de pesquisa na academia, esse trabalho é muito pouco utilizado pelos gestores, pelos tomadores de decisão, que já trabalharam conosco em épocas acadêmicas. Não sei se você consegue entender a minha resposta. Eu vejo muito pouco aplicável. Não só consigo, Norberto, como também compartilho em grande parte desse relato que você está fazendo, né? Então, uma parte dizem que porque nós, acadêmicos, a gente não consegue dialogar com a sociedade.
E isso não é um fato, né? A universidade, cada vez mais, ela tem se dedicado, e você já faz isso há vários anos, há décadas, que é a extensão, né? O próprio ensino, né? Então, se são pessoas que passam pela universidade, elas acabam tendo aulas e elas sabem muito bem não só o conteúdo que o professor passa, mas também a opinião desse professor em termos, principalmente dentro da área de geociências. Então, os alunos que estão vinculados a geociências, eles sabem os temas e sabem as opiniões dos professores em termos de diferentes tipos de ambiente, diferentes tipos de tomadas de decisão, né? Então, eu ia até provocar um pouco mais esse tema, que é justamente isso que você começou a falar. Você acha que os trabalhos que estão sendo produzidos, é claro que você acha que não, né? Mas queria que você reforçasse um pouco mais, os trabalhos que estão sendo produzidos por você, pelo seu grupo, eles têm sido aplicados ou empregados pelos gestores e tomadores de decisão nos diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal, entre os vereadores, as secretarias de ambiente, porque o que acontece de fato são inúmeros problemas ambientais, inúmeros problemas de riscos geológicos associados ao desconhecimento ou à negligência do conhecimento do ambiente físico, né? Utilizar os mapas base, utilizar chamar você a sua opinião para compor grupos e comitês dentro desses locais, a fim de ter uma gestão participativa e atuar no planejamento estratégico, não só na mitigação dos problemas, né? Santa Catarina, você pode descrever, principalmente Florianópolis, tem problemas sérios em termos de erosão costeira e que não vão cessar tão facilmente, porque as tempestades e as ondulações, principalmente do sul, as frentes frias, elas vão continuar chegando ano após ano, né? Então, eu queria que você continuasse nesse tema, porque a tua opinião é importante e é um tema muito importante para a sociedade. Ela entender não só o papel do pesquisador, mas como que esse papel está sendo usado ou não está sendo usado dentro dessa gestão. Eu acho, e vou reafirmar, eu acho que a academia e a gestão se conversam muito pouco mesmo, sabe? Eu acho que vários trabalhos produzidos na academia acabam indo para a prateleira da biblioteca, né? Quando físico, né? E são muito pouco utilizados pelos gestores. Essa é a minha opinião. Poderia ser algo muito melhor para a sociedade como um todo. De quem é a responsabilidade? Não vou dizer que é da academia e nem do gestor. Não sei qual é a responsabilidade. Eu posso dizer que talvez a gente tenha que aprender um pouco mais a divulgar o que a gente faz. No geral, o que a gente faz? A gente faz um trabalho acadêmico, estritamente acadêmico, e esse trabalho a gente acaba colocando no repositório universitário. Eventualmente, o nosso aluno de graduação, mestrado, doutorado, ele publica, e isso tem acontecido mais agora até por uma imposição dos próprios programas de pós-graduação, isso é claro, mas eu acho que a academia precisa divulgar melhor o que faz. Talvez a gente não consiga fazer isso porque os nossos atributos dentro da academia, no ensino e na pesquisa, são imensos. Mas talvez a gente precise aprender um pouco mais, fazer essa divulgação do que a gente faz. E, ao mesmo tempo, o gestor deveria procurar um pouco mais a academia, para que se converse um pouco mais em prol de um tema que está
que necessita ser explorado. Eu vou dar um exemplo típico, tá? E claro que vocês vão entender, né? Eu trabalho com praias já há um bom tempo, né? Mapeamento de... Não seria mapeamento, seria mais uma descrição, uma caracterização geral da praia, da morfodinâmica, da morfologia, da textura e assim por diante. E como você citou, na ilha de Santa Catarina, nós temos alguns problemas de erosão costeira. Na ilha de Santa Catarina não, é no mundo como um todo, né? Quase todo o planeta tem sofrido com a erosão costeira, as praias estão doentes, a gente tem algumas praias saudáveis, a maioria já estão doentes. Quando a gente fala praia doente, a gente está falando de uma praia sob erosão costeira. Não vou aqui falar o motivo, a causa, não é o momento, mas a gente sabe que tem praias que estão sofrendo com erosão costeira. Se a praia está sendo erodida, quem está pegando com isso é o próprio local onde essa praia se encontra. Então, na ilha de Santa Catarina tem praias que estão sofrendo com erosão. Quem está pegando com isso? É a ilha de Santa Catarina, é o município de Florianópolis, né? E as suas localidades dentro do município como um todo. Então, o que se nota, né? Que existem praias que estão sob erosão costeira e que os trabalhos da academia mostraram essa erosão costeira. Não é um trabalho pontual, né? Para quem trabalha com morfodinâmica, sabe que os trabalhos de morfodinâmica são, no mínimo, anuais. São feitos uma vez por mês, o monitoramento da praia, com levantamento topográfico, com a textura, morfodinâmica e assim por diante. Esses dados todos existem. Nós, pela academia, a gente divulga pouco isso. Porque eu acho que a gente não sabe divulgar muito isso, na verdade. E os gestores, se sabem, não nos procuram para saber, para tentar trocar uma ideia dentro dessa parceria. Existem, na ilha de Santa Catarina, existe uma praia que atualmente foi engordada artificialmente, foi feita alimentação artificial de uma praia. Para aqueles que não conhecem ou não, procurem conhecer a praia de Canasvieiras, que fica no norte da ilha. Ela foi engordada no final do ano de 2020. E se vai dar resultado, ainda a gente não sabe. Mas em nenhum momento desse engordamento da praia ou da possibilidade de engordamento, a universidade foi chamada. E a universidade tinha um trabalho de conclusão de curso mostrando exatamente o que estava acontecendo na praia de Canasvieiras. E nesse momento isso também se estende para a praia de Jurerê, né? Para a praia dos Ingleses, que foram praias mapeadas por alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e que os resultados estão aí, e que uma conversa entre os gestores e a universidade poderia resolver ou poderia nos indicar o melhor caminho para aquele problema, especificamente aquela erosão da praia. Eu caminho muito nas praias da ilha, né, como eu moro aqui em Florianópolis, na ilha Santa Catarina, e eu me deparo às vezes com técnicos contratados de empresas particulares, contratados pelo governo, realizando medições na praia para possível engordamento da praia. Sabe que engordamento também começou a virar moda, né? E eu acho bom, né? Eu acho que é muito melhor que engordar uma praia com sedimento artificial, sedimento dragado ou espólico, do que colocar rocha, enrocamento, que é uma situação que já está, eu diria assim, já está desatualizada, principalmente nos países mais desenvolvidos. Eu acho legal engordar, mas nós temos os dados. E hoje tu vê técnicos contratados por empresas fazendo medições na praia. Não sei que tipo de medição que está sendo feita, na verdade a gente vê que é topografia, mas poderíamos conversar sobre isso, né? Sentar no espaço e conversar sobre isso. Então esse é um exemplo que eu vejo. Não existe uma aproximação, né? Ou se existe uma aproximação pequena dos gestores e das universidades. Uma aproximação, acho que aconteceu bastante interessante,
e que eu tive a oportunidade de atuar foi quando, em 2010, há 10 anos atrás, foi instituído, não diria foi instituído, realmente foi dado conta do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina, que é o que se chama de GERCO/SC. E naquele momento, eu fui contactado, não pelo governo em si, mas por uma empresa que estava prestando serviço para o governo, e o pessoal, sabendo da minha experiência em planície costeira, me chamaram e nós fizemos um trabalho junto de parceria. Mas não foi com o governo, não, foi com essa empresa contratada. E realizamos todos os mapas geológicos naquela época, 36 municípios costeiros, e que existe até hoje, né, que está até hoje publicado pelo governo do estado de Santa Catarina, no GERCO, e também faz parte esses resultados do Atlas Geológico recentemente publicado por nós. Então, professor Ricardo, em resumo, eu acho que a gente precisava se aproximar mais. Está faltando um meio de se aproximar mais. Eu acho que a universidade precisa divulgar mais do que faz. A universidade precisa mostrar um pouco mais do que faz. Mas o gestor costeiro, o tomador de decisão na planície costeira, ou na praia, ou na plataforma, também precisa se aproximar um pouco mais da academia. Falta um gatilho exatamente aí no meio para que essas coisas aconteçam. Exatamente, Norberto. E quando falamos em meio físico, né, seja geológico, a morfodinâmica, nós estamos falando também da saúde humana, né, do bem-estar do ser humano e da segurança do ser humano. Então, são bandeiras que muitos gestores defendem, vereadores, né, que é a segurança, é a saúde, é a qualidade de vida, mas elas estão intimamente relacionadas ao ambiente físico, né? Então, isso é o que ocorre de fato, né? Então, eu vejo que nós também precisamos ser mais provocados por esses órgãos, porque somos servidores. Então, a nível federal, eu sei, por exemplo, você participou do Revisê, acho que do Remplac também, né? Então, alguns grandes projetos de mapeamentos que atuaram sobre essa zona econômica exclusiva marinha, esse ambiente marinho, né? Sobre o que você falou em termos de praia e gestão costeira, nós temos alguns vídeos aqui no canal que estão sendo produzidos com outros professores, também com áreas de intersecção muito similares, e que eles apontam problemas similares, né? Então, é uma opinião que é compartilhada entre os vários geocientistas da zona costeira e da parte marinha sobre essa falta de gestão, ou falta de comunicação, ou uma falta de parcerias mais eficientes, que visem um benefício a longo prazo, né, que pode estar solucionando problemas pontuais e a curto, médio e também em longo prazo, obtendo não só dados, mas também sugestões e estratégias para que evitarmos certos desastres. Então, é impossível você migrar uma grande cidade litorânea para alguns quilômetros para trás, se levarmos em conta as alterações climáticas e as subidas do nível do mar. Então, como nós vamos atuar? Balneário Camboriú também, acho que aí agora, esse ano de 2021, iniciou um engordamento da faixa de areia, né, primeiro do setor, acho que do setor sul, né, lá próximo da Barra Sul, para depois chegar no... Enfim. Então, o engordamento de praia tem sido uma das alternativas, mas, como eu disse, tem outros vídeos aqui no canal
que tenha medidas de proteção dessa linha de costa que podem ser tomadas já no planejamento estratégico do desenvolvimento dessas áreas e não só como uma mitigação, como é o caso do engordamento de praia, né? Muitas vezes é aplicado para mitigar um problema grave e sério de erosão que já está acontecendo, porém o planejamento estratégico não foi desenvolvido utilizando o máximo de informações disponíveis. É óbvio que um gestor ele não detém sozinho todas essas informações. Claro, nenhum profissional as detém sozinho, mas numa gestão participativa em equipes multidisciplinares, a coisa pode tornar uma dimensão maior e os projetos ser mais assertivos. Não adianta você utilizar apenas um tipo de profissional, por exemplo, eu não sei quantos profissionais especializados em ambientes, em província costeira e província marinha existem contratados na prefeitura de Florianópolis, que é uma capital totalmente voltada para o mar, é uma ilha, né? Então poucos. E quando são, às vezes são um engenheiro ou, né, um ou dois engenheiros civis e não contemplam outras áreas que são mais atuantes na geociência. Mas realmente uma prefeitura terá dificuldade em contratar um geólogo costeiro. Isso é claro. Ela pode contratar um geólogo, mas não um geólogo costeiro. Então, o que é o mais recomendável? Que o geólogo contratado pela prefeitura converse com o geólogo costeiro. Onde é que está o geólogo costeiro? Está na universidade? Então, eu vejo sim, nada é difícil, mas o que falta é comunicação. As pessoas não se conversam, né? As pessoas não se conversam. Esse engordamento artificial que está sendo realizado no Balneário Camboriú, que você mesmo citou, eu me lembro que a universidade, a Univale, tem N trabalhos desenvolvidos em morfodinâmica da praia do Balneário Camboriú como um todo, né? E aí eu perguntei semana passada para um colega da Univale, né, professor, como é que foi o envolvimento da Univale, da oceanografia, na alimentação artificial atual da praia? Assim, não, a gente não foi contactar. E a gente está falando de 68 milhões de reais, em plena pandemia. Então não se conversa. A verdade é a seguinte, a conversa é muito pouca. A conversa é muito pouca. Eu não sei qual é o problema, mas não se conversa. Em geral, o que a gente vê em termos de valores para engordamento de praia ou recuperação do cordão arenoso praial é que os valores são valores altos, elevados, claro, mas o investimento acaba compensando por conta do desenvolvimento turístico, principalmente do desenvolvimento turístico e o socioeconômico da região que é beneficiada por esse tipo de intervenção. Porém, né, aí vem o porém, né, todos esses tipos de intervenções eles têm datas de validade, né, eles precisam ter manutenção, eles têm um prazo para que o processo natural não volte a erodir. E aí que eu acho que é bem pertinente essa fala que você falou do pessoal da oceanografia da Univale, que já atua em Itajaí, Balneário Camboriú ali há décadas também, com N modelos de dinâmica costeira, dispersão de sedimento, tipo de material, área-fonte, jazida, enfim, né, deriva litorânea, todos esses aspectos que envolvem o ambiente costeiro tratados aí dentro da oceanografia. E que poderia otimizar os investimentos públicos
que são empregados nesse tipo de obra costeira e que aí, pelo teu relato, né, não foram empregados novamente, né? Então, aquela ponte, aquela barreira que existe entre os gestores e os profissionais que dedicam a vida a estudar o ambiente físico. Então, né, não se deve ter uma barreira, deve se criar uma ponte de ligação. Então, para isso, eu até coloco como uma iniciativa o canal Aberto à Consciência, para tentar trazer de maneira mais clara, mais objetiva, né, a aproximação entre profissionais ligados às geociências, às ciências naturais, às ciências do mar, né, e às ciências da terra como um todo, dentro da ABECO, para auxiliar nessas pontes de ligação entre gestores e cientistas que atuam nessa área. E só para encerrar, né? A parte de engordamento de praia, só para encerrar. A gente faz um pré-monitoramento, a gente faz um monitoramento da praia, academia, né? Esse monitoramento anual, sazonal. Esse monitoramento é o pré-monitoramento de uma praia que provavelmente precisa ser recomposta. Esse dado é muito pouco utilizado pelo tomador de decisão, o gestor. Quando o gestor faz o engordamento, passa a ser uma fase durante, né, e não pré. Ele faz o engordamento. Só que a responsabilidade do monitoramento pós-engordamento deve ser do gestor, porque ele começou e ele não faz mais. E o que a gente tem notado é isso, né? Que após o engordamento da praia, a praia simplesmente ela não se faz mais um monitoramento de como é que ela está respondendo ao engordamento. Existem casos que deu certo no mundo como um todo, né? Mas o monitoramento pós-engordamento ele deveria ser também feito. E a última observação em relação a essa parceria, né? Nós sabemos que existe um programa brasileiro, que é o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, o PGGM, parceiro da ABECO, sempre foi, né? O PGGM atua através da academia, dos seus pesquisadores, em diversas iniciativas do Brasil. Tu mesmo citaste o REMPLAC, né? Falou em revisar, mas o PGGM é mais mineral, né, que é o REMPLAC, e o outro programa que é o PROAREA, né, no qual o PGGM, eu já coordenei o PGGM 2 oportunidades. O PGGM é parceiro das instituições nacionais, né, ligados a um tema específico na geologia marinha. Mas eu acho que também se conversa muito pouco dentro das instituições nacionais como o PGGM e aqueles que são responsáveis pelo REMPLAC, pelo PROAREA e assim por diante. E não precisa ir muito longe, se conversa muito pouco entre o PGGM e o Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM. Atividades da CPRM em Geologia Marinha, que existe dentro da CPRM, mas se conversa muito pouco o PGGM com a CPRM, com o Serviço Geológico do Brasil. Se conversasse melhor, mais próximo, eu acho que muitos problemas poderiam ser sanados e evitados. Perfeito, Norberto. Então, nós estamos nos aproximando agora das perguntas finais. A entrevista tá muito legal, né? Eu sei que muitas pessoas vão aproveitar o conteúdo dessa entrevista e eu estou aproveitando bastante essa conversa, poder reencontrá-lo
aqui à distância, mas é sempre uma situação agradável. E eu queria que você respondesse duas questões. A primeira é qual a importância da ABECOA para você? E falar sobre a sua visão na década dos oceanos, que agora a ONU decretou, né, a Agenda 2030, que inclui a década dos oceanos para a humanidade. Então, as duas primeiras perguntas. Bom, eu acho que eu sempre fui o defensor da ABECOA e vou continuar sendo o defensor da Associação Brasileira de Estudo do Quaternário, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão organizadora do primeiro congresso da ABECOA, em 1987. Ele ocorreu lá em Porto Alegre. O professor Vilvoc era o coordenador e tinha uma comissão, e eu estava nessa comissão. Foi um congresso muito interessante, que se realizou lá no Seco, lá em Porto Alegre, na URGS. Isso foi em 87 e a ABECOA foi fundada em 84. Desde 84 até os dias atuais, a ABECOA continua atuando como pode, né? Como pode. Sabemos que existem dificuldades, mas eu continuo sendo o defensor da ABECOA. Participei de vários eventos, né? Congressos da ABECOA. Muito deles eu participei, eu fazia questão de me envolver com envio de trabalhos com os nossos alunos. E eu acho que a ABECOA ela desenvolve um papel muito importante no contexto nacional. E se pensar bem, é uma instituição que começa em 84, ela tem 30 e quantos? Ou em 2021? Tem o quê? Quantos anos dá isso? 21 para 84? 33? 33 anos, isso? Isso. 33 anos, 30 anos de vida, e ela continua aí firme e forte. E vai para o 18º Congresso, se a memória não está falha, né, vai para o 18º Congresso. Então, 18º Congresso, que será realizado ano que vem em Porto Seguro, aqui na Bahia. Exatamente, que você é o coordenador, né, desse evento. Então, veja, são 18 eventos, são 18 congressos, e uma associação que vinga desde 1984. Camarada, isso aí é mais claro que a ABECOA é muito, muito importante para todos nós. Aí a ABECOA, recentemente, ela se congrega em uma revista, né? Então, a gente sabe que existe uma revista do Quaternário e que nós temos a oportunidade de publicar os nossos resultados nessa revista, e espero que os tomadores de decisão leiam essa revista, né? Porque muitos dos trabalhos que nós fazemos estão lá na revista, né? Então, eu também gostaria de reforçar, né, que a revista que tem o incentivo da ABECOA é extremamente importante dentro desse contexto. Então, em relação à ABECOA, estou bastante tranquilo em dizer que sou um defensor dela e ela deve continuar cada vez mais forte, apesar das restrições. É uma associação de pesquisadores que trabalham com o quaternário de uma maneira geral. A segunda pergunta é sobre a década, né, dos oceanos. Isso já está claro, né, uma iniciativa da ONU, 2021 a 2030. E quando se fala de oceano, quando se fala de mar, a gente sabe da importância dos oceanos e dos mares para a sociedade. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento importante dentro dos oceanos, né, com a década dos oceanos, sabendo que os oceanos ocupam praticamente 70% da área da superfície terrestre, né? Então, a parte da hidrosfera é ocupada basicamente pelos oceanos, pelos mares, versus 30% de superfície sólida da litosfera, né?
Então, eu acho que cada vez mais é evidente, é claro, que a gente precisa se dedicar às atividades dos fundos submarinos, dos oceanos e dos mares. E não é só geologia, não, né? São várias áreas que se interrelacionam, né? Nos oceanos e dos mares, ligados à oceanografia geológica, biológica, física, química, gestão, né? E outras áreas, não só oceanográficas e geológicas, a própria geografia marinha e costeira. Hoje a geografia marinha e costeira já tem um pé no oceano, né? Coisa que até pouco tempo atrás não tinha, né? Fazemos parte de um grupo dentro da ANPEG, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia. Temos um grupo do espaço costeiro, marinho e oceânico. Então, isso tem tudo a ver com década, né, dos oceanos, que é muito importante nesse contexto global, né? E aí a BECO se enquadra muito bem, porque a BECO ela tem como palavra-chave o quaternário, mas o quaternário é amplo. O quaternário é um quaternário continental, é o quaternário marinho, é um quaternário costeiro, né? Arqueologia, paleontologia, daí vai, né? Outras áreas relacionadas, tendo como foco principal, né, o quaternário, e, por sua vez, os oceanos e os mares atuam, né, de uma maneira bastante importante quando se fala também do quaternário. Então, eu acho que a relação da BECO na década dos oceanos é muito relevante. Legal, Norberto. Lembrando que mais informações sobre o professor Norberto Horn Filho vão estar na descrição desse vídeo, né? Então, já peço que vocês ainda não se inscrevam no canal, ativem as notificações, certo? Comentem e compartilhem, porque os seus comentários são importantes para que nós consigamos evoluir dentro das entrevistas e dentro do canal. O professor Norberto também ele atua como professor dos programas de pós-graduação em oceanografia e geografia, correto, Norberto? Correto. Então, mostrando, né, essa interface das geociências, geologia, oceanografia, geografia, enfim. Agora temos também geofísica, né, mas já foi citado a biologia, a ecologia, enfim, né, toda a questão social que também nos envolve na gestão costeira. Enfim, é muito amplo. E a ABECO, sim, a ABECO se envolve em todos esses temas variados, né, que inclui também gestão portuária, enfim, mais uma série de coisas. Norberto, eu agradeço e peço que você encerre nossa entrevista com uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, e para vocês, se gostaram do vídeo, deixe um like aí, tá certo? Tá bom, professor Ricardo, então eu também agradeço pela oportunidade de relatar um pouco da minha experiência, principalmente acadêmica, né, nesses últimos anos. Eu gostaria de reforçar também essa iniciativa da BECO, que, pelo que eu me lembro, ela é inédita. Eu acho que o que a BECO está fazendo nesse momento, nessas entrevistas com pessoas renomadas no Brasil, né, trabalha com quaternário, isso é muito importante. Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu reforço essa iniciativa dos atuais coordenadores. Continuo a reforçar a continuidade dos eventos promovidos pela BECO, a revista. Acho que tudo isso só tem a agradecer, né, a nossa vida acadêmica e a nossa vida profissional, quando assim ou for, né? Então, eu agradeço
a Beco pela oportunidade da entrevista. Estou à disposição, né? Como disse o professor Ricardo, pelos canais de divulgação, ou por e-mail, ou por WhatsApp, qualquer canal de comunicação. E eu acho que, como mensagem final, eu acho que eu me espelho muito em um dos dizeres da Marinha do Brasil. Existe muita coisa a ser feita ainda, né? Então eu acho que continua a valer a pena a gente atuar, continua a valer a pena a gente realizar parcerias e sempre lembrando que o conhecimento que a gente adquiriu e que continua adquirindo, porque a gente precisa cada vez mais adquirir conhecimento, que esse conhecimento deve ser passado para quem precisa do conhecimento. E quando eu digo isso, são principalmente os nossos alunos das universidades, que a gente acaba aprendendo muito com eles, e o que a gente aprendeu tecnicamente na nossa vida, eu sou da opinião que a gente deve passar para eles, porque eles serão nossos sucessores aí no futuro. Então, professor Ricardo, muito obrigado, viu? E qualquer coisa, estou à disposição. Tá certo, Norberto. Então, obrigado a todos por participarem dessa entrevista com o professor Norberto Hornig Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau.